Começando mais um ao vivo. Vamos esperar o pessoal chegar. Ó, já tem gente chegando. Deixa eu aproveitar. Sejam bem-vindos para fixar o nosso comentário aqui com o título, para o pessoal saber. Olá, bem-vindo, Rodrigo. Dani. Deixar fixado aqui o comentário, só para vocês saberem o tema da nossa live de hoje, que a gente vai tirar algumas dúvidas ainda restantes sobre as restrições dos decretos municipais para o funcionamento do comércio. E a gente vai receber hoje o Dr. Pablo Berger, advogado, especialista em direito empresarial, que vai nos ajudar aqui com algumas dúvidas. Olá para o pessoal que ainda está entrando, a Vanessa, a Magali, o Dr. Eduardo Plastina, seja bem-vindo. Ó, o Pablo Berger já chegou, vou puxar ele aqui para dentro para a gente começar essa nossa conversa hoje bem rapidinha. Olá, Cris, Thaís. Olá, Dr. Pablo, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Estava aqui contando para o pessoal, mas já vou te deixar também fazer uma apresentação breve para o pessoal te conhecer um pouco mais também. Mas estava aqui explicando que hoje, então, a gente vai tirar essas dúvidas restantes sobre as restrições do último decreto e em que patamar nós estamos, né, dessas restrições. Mas vou passar a palavra para ti, para que tu comece te apresentando e dando uma boa tarde aí para o pessoal que está nos assistindo e está chegando para a nossa live. Tá, pessoal, boa tarde, obrigado, Aloha. Uma satisfação poder falar um pouquinho com o comércio varejista e também outros interessados em interpretar, né, essa quantidade imensa de legislações via decreto e também outras circulares que estão afetando diretamente, né, o comércio varejista aqui de Porto Alegre e também do estado. Um ponto inicial que eu gostaria de deixar claro que há uma dificuldade de interpretação, e aqui vai uma crítica, né, a quem tem redigido os decretos, né, eles são de muito difícil interpretação para quem não tem uma formação jurídica, né. Então nós mesmos aqui no Cindy Lojas, né, debatemos bastante essas questões aqui. Eu falo que o pessoal do marketing de loja está quase formado em direito, porque a interpretação que eles fazem dos decretos acaba sendo bem complexa. Isso porque no mês de abril o STF, o Supremo Tribunal Federal, definiu que não há uma hierarquia de legislações quando se trata de regras sanitárias. O que isso quer dizer? Quer dizer que, eventualmente, uma legislação municipal ela pode ser mais importante que uma estadual ou federal se ela tiver uma restrição sanitária. Então, vamos dar um exemplo bem objetivo. Aqui em Porto Alegre, nós temos um decreto novo, enfim, da última semana, é o decreto 20625, do dia 23 de junho. Né? Então, ele trouxe uma série de restrições e ele traz no seu artigo 8º a definição de que fica proibido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de prestação de serviços industriais, bem como as atividades de construção civil. Então, o que nós temos? Nós temos uma proibição genérica, né, de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais. E esse decreto traz, na sua sequência, 2 artigos que excepcionam o fechamento, que são quais? O artigo 12, ele permite a abertura de algumas atividades que a prefeitura entende como essenciais, tais como defesa civil, segurança privada, farmácia, supermercado, enfim. E mais à frente, o decreto não estabelece como atividade essencial, mas ele também permite a abertura no artigo 13. Então, nós temos um decreto que tem um fechamento como regra e 2 artigos que estabelecem a abertura de determinados segmentos. Tá? Como é que funciona, então, a interpretação desse decreto, por exemplo, com o decreto estadual das bandeiras? Né? Porque semanalmente nós temos um decreto que estabelece que a região pode estar em bandeira vermelha, amarela, laranja ou preta. Né? Porto Alegre hoje está muito mais próxima, pelo que eu vi o pronunciamento do governador, da preta, do que retornar para a laranja. Né? Então, se eventualmente nós tivermos uma incompatibilidade em relação ao decreto municipal com o estadual,
mesmo que o decreto municipal possa aparecer com uma hierarquia inferior, se o Uhum. municipal tiver uma restrição maior, ele vai se aplicar e não o estadual. E aí vamos dar um Uhum. exemplo bem clássico aqui, uma pergunta, eu acho, né, que o Sindloges tem recebido com certa frequência, para não dizer de hora em hora, né? Pode me confirmar, Vamos ver qual que é. que é a possibilidade ou não da promoção do e-commerce e da teleentrega Ah, dos sim. produtos, Até tá? deixa eu te explicar até um pouco melhor, doutor Pablo, só para tu entender qual é a complexidade disso, né? Porque realmente nós temos recebido essa questão, se não diariamente, com muita frequência desde a publicação desse último decreto, porque realmente não está muito claro, né? O que é possível ou não. As reclamações, ou enfim, as dúvidas dos nossos lojistas são exatamente sobre, tá, mas como é que a gente pode fazer para pegar, e nós estamos vendo outros estabelecimentos realizando esse tipo de entrega. Então é muito importante que tu traga isso, desculpa ter te interrompido, mas realmente para confirmar para ti que essa dúvida tem surgido muito e é muito importante para a gente entender. Tá bem. Primeiro, né, é importante mencionar que o fato de determinadas lojas estarem fazendo não torna a minha intenção de abrir a minha loja regular, né? Não é o fato de alguém estar descumprindo o decreto que eu também posso descumprir, tá? Isso é importante deixar bem claro, tá? Mas vamos falar do e-commerce, tá? Nessa semana, então, o Estado é um ponto nebuloso em todos os decretos, né? Se há permissão ou não mesmo aquelas atividades que têm o fechamento determinado, promover a venda do e-commerce e mais, né? A venda do e-commerce ela acarreta a necessária abertura do estabelecimento para retiradas pelos motoboys e pelos funcionários dos produtos que são vendidos, tá? Então, o Estado do Rio Grande do Sul, essa semana, ele editou, então, uma complementação ao decreto estadual das bandeiras, permitindo a venda de e-commerce e também a teleentrega, tá? Com algumas restrições no número de colaboradores. Contudo, por isso que eu fiz a introdução na questão da interpretação, né, das duas legislações. Contudo, como o decreto municipal ele veda a abertura no seu artigo 8º de todos os estabelecimentos, nós temos aqui uma lei municipal, um decreto municipal, que é mais restritivo que o estadual, que está permitindo. Ou seja, enquanto a Prefeitura Municipal não complementar o seu decreto incorporando essa permissão para que o e-commerce seja possível através da abertura temporária ou parcial das lojas, não é possível, né, o comércio varejista de Porto Alegre, que não está autorizado ali no artigo 10º e 12º, isso, abrir as suas portas. E eu trago um exemplo aqui, olha, quentíssimo. Recebi hoje um auto de infração, tá? Desta tarde, inclusive, de uma loja de confecções. Muito interessante, tá? Que é exatamente esse tema. Uhum. O lojista estava lá com outro funcionário promovendo a entrega de vendas que ele estava fazendo pelo WhatsApp. Eu acho que é exatamente essa dúvida, né? É exatamente É. isso, porque E eu, o pessoal fica em dúvida se pode acessar a loja para retirar os produtos ou pode levar para algum lugar para então operar a teleentrega ou sim. e Então, e o seu e-commerce. o que aconteceu? Alguém denunciou a abertura dessa loja pela venda pelo WhatsApp, loja de confecções, aqui está no auto de infração da Prefeitura Municipal, dessa data aqui. E o que chama atenção aqui, ó, é que fica autuada a empresa pelo não atendimento da proibição do funcionamento da sua atividade. Ou seja, a prefeitura ela não Hum, interpreta que só o estabelecimento deve estar fechado. Ele interpreta que não pode é proibido o funcionamento da atividade. Ou seja, enquanto o decreto municipal não promover alterações incorporando as autorizações do estadual em relação ao e-commerce, sequer a atividade pode ser exercida. Muito importante isso, tá? Esse é um caso concreto aqui de como a prefeitura tem interpretado o decreto dela. Então, ela entende, se uma loja de confecções ela não está no rol das atividades essenciais, e não está nas atividades autorizadas naquele outro artigo, artigo 12 do decreto, a prefeitura municipal tem autuado aquelas lojas que simplesmente funcionem a sua atividade, ou seja, ela entende que não pode e-commerce, não pode venda por qualquer meio que não seja, em virtude do seu fechamento, tá? Então é bem interessante. E mais, essa mesma loja, então, ela teve esse auto de infração
não atender à proibição do funcionamento, interessante, e ela teve um outro auto de interdição cautelar, tá? Que é uma interdição para que a loja abra novamente e é instaurado um processo de cassação do alvará. Olha como é sério isso, então. Então Nossa, é muito sério importante o mesmo. lojista saber das consequências, né? Muitas pessoas dizem, mas eu acho que eu vou abrir porque o meu vizinho está abrindo aqui, né? Tá, é isso que eu menciono, né? O decreto municipal, ele é bem restritivo em relação à abertura e o conceito por trás disso é muito claro, né? A prefeitura quer evitar a aglomeração de pessoas e a circulação de pessoas na Circulação, cidade. isso. Isso, então no momento que eu estou promovendo o e-commerce em descumprimento ao decreto, eu estou gerando movimentação de pessoas pela cidade, motoboy, enfim, estou gerando um fluxo de pessoas, né? Então esse é o conceito, me parece que a prefeitura quer transparecer, embora, como eu disse, né, a redação ela é muito falha, né? Muito difícil interpretar a legislação municipal com a estadual e também a próprio decreto dentro dele. Eu não consigo entender por que artigos diferentes mencionando a abertura da mesma atividade, né, por exemplo. Tá? Mas, enfim, fica a minha Sim. crítica aqui, que eu acho que a população poderia ser informada de forma diferente, né? Mesmo as cartilhas amigáveis que a prefeitura coloca à disposição no site, elas também são complexas. Não é muito fácil, né? Embora cheio de figuras, elas não trazem as respostas que eu acho que os lojistas têm. Então, em relação a essa questão do e-commerce, abertura, esse exemplo dessa tarde aqui, eu acho, reforça aquele entendimento que nós havíamos passado já para o comércio, né, de que enquanto perdurar esse decreto com a proibição do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, e não só estabelecimentos comerciais, né, a prefeitura então entende que é proibido o funcionamento da sua atividade, tá? Isso que é importante mencionar. Então, a atividade significa nem venda por e-commerce, né? Então, estou com uma autuação aqui no meu computador de hoje, dessa tarde, de uma loja de confecções nesse sentido. Tá? Então é importante esse registro, porque eu vejo que as perguntas nossas do dia a dia, elas têm muita relação com a questão do e-commerce. Tá? Tem mesmo, porque realmente isso tinha sido... é uma grande alternativa mesmo, né, para os lojistas que estão com as suas lojas fechadas, por exemplo, nos shoppings, ou os lojistas de rua que estão com as suas lojas fechadas. Antes eles podiam, pelo menos, ainda conseguir entregar, ou fazer uma teleentrega, fazer uma venda pelo WhatsApp. Então era uma alternativa à restrição. Mas com essa autuação de hoje, e realmente essa é a orientação que nós temos passado para todas as dúvidas que nos chegam, de que o decreto não permite, né? E não permitindo o decreto, nós também não vamos sugerir, né, que seja Não, essa a e a interpretação. interpretação do decreto, ela passa a ser correta à medida que a prefeitura autuou nessa tarde, né? Exatamente. E entende que a atividade não pode funcionar, né? Tá? E aí vem outra pergunta, mas eu não tenho direito a acessar minha loja, eventualmente para acessar meu computador, pagar uma guia de imposto, né? Essas perguntas surgem também, né? Tá, e essa é uma questão diferente, né? O proprietário, ou eventualmente um funcionário, ir até a loja, retirar determinados produtos, né? Acessar o computador para pagar, sei lá, qualquer tipo de atividade corriqueira, né? E essa é uma atividade que não é vedada, tá? A gente não está abrindo a atividade, né? Nós estamos acessando a loja para questões administrativas, tá? Ingresso e saída de forma rápida, assim, que não represente uma abertura da atividade, eu entendo que não está proibido. Tá? E aqui entra outra questão, né, que é a permissão desses lojistas de ingressar nas lojas de shopping. Né? Então, acho que essa é uma pergunta também que eu vejo que é recorrente aqui no Sindilores. Tem uma loja em shopping, mas eu posso acessar minha loja? Estou proibida? Né? Então, entra nesse mesmo conceito. Né? Tem direito a acessar as lojas, mesmo com decreto de fechamento dos shoppings, tá? Seja para retirar determinados produtos, seja para acessar seus computadores, enfim, buscar informações do dia a dia, tá? Então, acho que essa autuação de hoje nos facilita bastante, porque é o entendimento da prefeitura através dos seus fiscais, né, da fiscalização. E aí tem funcionado basicamente, né, pelo que eu tenho visto, através de denúncias. Né? A prefeitura tem uma equipe volante que tem trafegado pela cidade, mas as denúncias elas passam a ser a maior parte das autuações aqui no dia a dia, né? Então as pessoas veem a loja aberta e ligam para a prefeitura. Então isso tem que ter bastante cuidado, né? E é o que eu falei, o vizinho aqui, o meu concorrente estando aberto, não legitima que eu, né, passe a abrir também, né? Porque eu posso estar descumprindo o decreto municipal. Certo, muito obrigada, muito esclarecedora essa tua abertura, que na verdade já abordou algumas das questões que a gente tinha recebido anteriormente,
já nos esclarece muito essa questão da teleentrega e do e-commerce, que realmente nós temos recebido muitas perguntas. Eu vi que várias pessoas entraram desde o início da nossa live, novamente sejam muito bem-vindos. Queria convidar para o pessoal que está assistindo, deixar aqui nos comentários as suas perguntas, para que o Dr. Pablo Berger possa responder enquanto a gente está aqui ao vivo. E, Berger, eu tenho mais uma pergunta que a gente recebe várias vezes pelas nossas redes sociais, que também é um canal de contato que eu queria reforçar para quem está nos assistindo, que podem nos mandar dúvidas e sugestões e comentários pelas redes sociais. Mas uma que a gente recebe muito é o tempo desse decreto. Se tinha algum prazo previsto, se a gente tem alguma previsão para reabertura, o que tu pode nos dizer assim, sobre o tempo de validade dessa restrição de acordo com os textos publicados? Na verdade, os decretos anteriores, eles vinham sendo prorrogados ou com datas determinadas, né? E o que aconteceu com esse decreto que surgiu agora, o número dele é o 20625, né, de 23 de junho, ele torna o nosso cenário um pouco mais indefinido, né? Tá? Porque ele revogou todos os demais decretos anteriores, então ele consolidou todas as informações, o que é muito bom, né? Então hoje o lojista pode acessar esse decreto aqui, ter todas as informações, não é necessário mais fazer um quebra-cabeça, como existia antes, né? Nós tínhamos alguns decretos que tinham, enfim, determinadas matérias, e aí o lojista tinha que buscar outro, então acabou ficando. Então o que nós temos hoje é um decreto que está vigindo até que modifique a situação, até que o novo venha, né? Tá? Eu acredito que em relação a essas questões do e-commerce, por se tratar de, acho que grande parte, né, são grande parte do comércio varejista hoje quer atuar no e-commerce, quer ter as regras um pouco mais claras. Eu acredito que esse decreto deve ser complementado, tá? Em muito em breve, e aí a gente talvez tenha uma alteração em relação aos prazos, né? O que nós tivemos foram prazos de início das restrições, né? Por atividade, que foi na última semana. Então, o comércio e serviços, ele teve as restrições de funcionamento iniciadas no dia 24, a alimentação no dia 25 e a indústria e construção civil no dia 26, que foi na última sexta, né? Então, estamos aqui agora aguardando, basicamente, qual é a bússola, né, que a prefeitura vai nos dar em relação à finalização dessas restrições, né? O que não temos até então. E, infelizmente, né, as notícias recentes demonstram que não está tão perto, né? Talvez essa questão da volta, da abertura do comércio, não me parece um prazo muito curto, não, viu? Certo, muito obrigada, doutor Pablo. Lá no início da nossa conversa, a gente falava sobre a redação desses decretos, e uma das perguntas que surgiu aqui é se a prefeitura tem uma assessoria externa para esses decretos. Como são, já que a gente estava falando sobre o texto e como é difícil às vezes interpretar isso, a gente ajuda os lojistas, a gente tenta interpretar, pede ajuda para vocês, mas assim, como se tem alguma assessoria externa, como são feitos esses textos para que eles sejam tão confusos nos últimos tempos? Acho que atualmente a assessoria externa passa a ser o Cindy Lojas, tá? Porque a prefeitura tem a sua assessoria técnica lá, através da Procuradoria do município, e eles que fazem a redação, né? Então, a gente compete a sugestão, né? Seguidamente, aqui o Cindy Lojas, a gente sugere modificações ou inclusões, né, de artigos, ou até mesmo para tornar um pouco mais claras as redações, né? Mas, por exemplo, para quem não tem uma formação jurídica, né, é difícil interpretar que tem um artigo que proíbe o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, aí logo à frente, no artigo 10, está dizendo que as atividades essenciais abaixo estão permitidas, e aí o lojista vai mais para frente, o artigo 13, tem um novo artigo permitindo, né? Aí a pessoa já fica confusa, né? Espera aí, era fechado, aí permitiu a abertura de um, e agora também tem a abertura de outros, né? Contradições, por exemplo, primeiro, não poderia academias, né, em relação à bandeira vermelha. Aí esse decreto permitia. Aí o Estado, vendo isso, alterou os decretos da bandeira vermelha, permitindo a bandeira. Então acaba sendo aqui um quebra-cabeça efetivo, né? Porque eu falei, eu acho que todo lojista vai se tornar um bacharel em direito, na interpretação de leis, ao final da pandemia, né? Porque é necessário, e a nossa função aqui no Cindy Loja é tornar um pouco mais fácil a leitura e a interpretação, né? Claro, sendo bem mais restritivo e conservador em relação às interpretações, porque a gente
está preocupado que o lojista também atue de forma regular e dentro da legislação, né? Isso é uma preocupação que o Sindlojas tem também. E as dúvidas nós submetemos, né, à Procuradoria, até à própria Prefeitura, que tem nos esclarecido, né? Mas a redação, efetivamente, eu gostaria que eles tivessem assim, uma visão um pouco mais de quem está lendo, né, e pouco menos técnica, assim, não sempre escrever para advogados e pessoas que tenham capacidade e não só capacidade, assim, o treinamento, né, de interpretar leis, né. Claro. Como a gente assistiu hoje também ao pronunciamento do governador do estado, e ele comenta que a gente está com todo o cenário que está sendo analisado agora e as projeções, então nós estaríamos voltando um pouco nas nossas considerações e nas nossas restrições lá para o mês de abril, quando a gente começou, né, Sim. efetivamente a restrição mais séria. E daí eu queria retomar contigo um assunto que a gente tinha lá no mês de abril. Dependendo do tempo que isso agora se prolongar, que as restrições se prolongarem, o que dicas, ou que sugestões a gente pode dar, ou que cenário a gente pode passar para os nossos lojistas sobre as cobranças dos aluguéis, sobre esses pagamentos obrigatórios, que agora eles estavam voltando, e aí talvez tenham que ser negociados de novo. Como tu enxerga essa situação? O que a gente teve em relação às locações, principalmente, né? Eu acho que é o carro-chefe, assim, também, das dúvidas dos lojistas, né? Nós tivemos um início lá em março, logo no dia 20 de março, com o fechamento, uma série de notícias e decisões judiciais. Aí, num segundo momento, passamos a ter uma interpretação dos tribunais que tinha que interpretar com um pouco mais de cuidado, porque nem o locador, né, o proprietário, nem o locatário, o lojista causaram a pandemia, enfim, decisões um pouco mais comedidas. E aí, né, logo depois, em maio, começou a reabertura, né? Então, a reabertura ela se tornou um ponto de maior preocupação ainda para os lojistas, porque mostrou que a realidade dos clientes ela é muito, em algumas atividades, muito pior do que o seu fechamento, né? Então, a necessidade de abertura, por exemplo, quem tem loja em shopping não tem a opção de não abrir. É uma cláusula contratual que obriga a abrir, né? Então, ela tem que trazer os seus colaboradores para fazer a loja funcionar. E o movimento da clientela não representava sequer 10%, em algumas atividades sequer 10%, né? Então, alguns lojistas até nos contatavam no sentido, olha, eu preferia que se fosse esse cenário não tivesse reaberto, porque os shoppings estavam nos isentando, né, da cobrança do locativo, né? Então, agora com o fechamento, acabou que, pelas informações que nós temos, né, e o Sindlojas Porto Alegre atualmente é o condutor do Conex, né, com o Conselho Nacional dos Empreendedores de Shopping, das lojas de shopping. Então, nós temos um contato direto com as administrações de shopping, que os lojistas não têm sido cobrados em relação aos locativos, né? A discussão que existe é o condomínio e o fundo de promoção, né? O condomínio, a gente entende, né, que enquanto o lojista tem os seus bens no interior do shopping, enfim, depende da segurança também, se for adequado, né, à realidade, é uma taxa que deve ser paga, né? E o fundo de promoção, sim, reduzido aí ao que muitos shoppings têm feito a quase 10% do que vinha sendo cobrado. Então, atualmente, o que nós temos, né, em relação aos shoppings é uma não cobrança dos locativos, né, cobrança do condomínio e uma redução bem significativa de 90% na cobrança do fundo de promoção, né? Essa é o parâmetro, basicamente, que nós temos visto também da jurisprudência, né? O que é jurisprudência? É como o judiciário tem se comportado quando demandado nessas questões de locação. Tá? Comércio de rua, né, ele não traz essa faculdade de ter um empreendedor, né, como o shopping tem, então muitas vezes são locadores, pessoas físicas, né, e aí o Sindlojas tem sugerido sempre a negociação caso a caso, inclusive há um ofício, né, que foi disponibilizado no início da pandemia, início de abril, acredito, no site do Sindlojas, que está lá no portal Inspiração, né, em relação ao Covid, que o lojista de rua pode socorrer dele para tentar negociar os locativos com o locador no comércio de rua, né? Então, basicamente, o cenário hoje que existe é esse, né? Uma tendência à consolidade do entendimento dos juízes aí para isentar o locatário, o lojista de shopping, e também permitir uma negociação, né? Não vai ser um desconto 100%, evidentemente, mas a gente tem visto assim 30%, 40%, 50% como bem defensáveis e que os juízes têm entendido como
bem proporcionais assim ao momento, né? Uhum. Ótimo. Nós recebemos uma pergunta aqui que vamos ver se a gente consegue ajudar, que é se o empréstimo para o pagamento da folha via BNDES vai ser prorrogado. Eu sei que essas medidas provisórias ainda estão em discussão, e algumas outras questões ainda estão também aguardando sanção. Eu não sei se tu tem informações sobre isso, doutor Não Berger. tenho. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Ontem ainda também, para a gente trazer mais uma informação aqui, ontem ainda nós publicamos no site do Cindy Lojas Porto Alegre sobre o Pronamp. E nós estamos nos colocando à disposição para auxiliar também os lojistas que tiverem alguma dificuldade em aderir a essa linha de crédito também para pequenos e médios, e que já está disponível no Banco do Brasil, na Caixa, e em breve vai estar disponível também no Banrisul e no Sicredi. Quem quiser, quem tiver dúvidas, dificuldades, entra no site do Cindy Lojas Porto Alegre ou cindylojaspoa.com.br/inspira-ação, que tem os nossos contatos, e nós estamos à disposição para ajudar em relação a essas dúvidas de linha de crédito e o que é possível fazer com o financiamento bancário também. Não tem nenhuma informação dessa prorrogação, não tem tá? ainda, Eu não localizei ainda, exatamente. Também outra prorrogação e sanção que está sendo muito aguardada é da medida provisória 936, né, doutor Pablo, que fala sobre que estabelece as regras da redução de jornada e da suspensão de contrato de trabalho. Pelo que eu tenho visto, ela também está em discussão e aguardando alguma atualização, mas ainda não foi publicada. Então, tudo que for de novidade sobre esse assunto, nós vamos publicar e vamos informar aos lojistas em todos os nossos canais, site e redes sociais. Então, fiquem tranquilos que essas atualizações nós também vamos trazer para vocês. Não sei se surgiu mais alguma dúvida por aqui. Vou dar mais um tempinho para o pessoal fazer perguntas. Viram como o pessoal de marketing se transforma em juristas, né, na época de pandemia? A gente vai lendo tudo, né? Tudo que for possível que a gente tente informar de uma forma mais clara, mas nada disso tem é uma possível questão, sem a ajuda de vocês, né, doutor Paulo? Tudo que a gente tem uma questão precisa explicar, a gente pergunta para você. Tem uma questão, acho que pode ser dúvida de quem está assistindo aqui, que a gente recebeu pelo Facebook, que é a questão vou te dar um exemplo, né? Uma loja que vende artigos de festa e tem algum tipo de alimentação, como balas, enfim, né? Alimentação é uma atividade autorizada, né? Artigo de festa está proibido. Como é que se posicionar? Eu dou esse exemplo, mas serve para qualquer outro, né? Tá? Sim. A interpretação é que, tendo uma das atividades autorizadas, o lojista pode tomar a decisão de promover a abertura para aquela atividade que está autorizada. Então, essa loja de festas que tem alimentação no seu portfólio ali, ele poderia vender essa atividade que é essencial, mas jamais vender, por exemplo, os artigos de festa, tá? Que estaria vedado pelo decreto. Então, quando há uma combinação de fatores, né, de atividades, dentre algumas que estão autorizadas, outras não autorizadas, o lojista tem que ter cuidado em promover somente a abertura da atividade, né, nesse segmento autorizado. Tá? É bem importante ter esse cuidado. Dentro dessa interpretação aqui que a Prefeitura traz, de que ela entende que a proibição não é só do funcionamento, da proibição da abertura do estabelecimento, mas ele proíbe a atividade de funcionar. Né? Então é um pouco bem mais... Por isso que eu digo assim, não há clareza no decreto, porque se a Prefeitura, como tem autuado os lojistas, entende que a atividade não pode funcionar, por que não colocar no decreto, né? Acho que facilitaria, né? Tá? Abre margem para essa discussão e já vejo aqui também uma possibilidade de defesa em relação ao auto de infração nesse ponto, né? Então, acho que a Prefeitura tem que também se dedicar um pouco mais, tornar a informação para a população um pouco mais clara, né, e acessível, né, sem que fique essa dúvida se eu posso ou não abrir e em que momento eu posso ou não abrir nela. Claro. E todas as dúvidas que ainda restarem, nós estamos à disposição, não é, doutor? Para ajudar Claro. o pessoal. Os lojistas associados contam também com a consultoria da nossa assessoria jurídica, então sempre que for preciso, entrem em contato com os nossos consultores para ajudar a facilitar esse contato também com as assessorias, mas não sei, acho que não surgiu mais nenhuma dúvida, né, doutor? Acho que a gente pode... coloca à disposição, né? Bem importante, assim, a gente tem recebido um volume bem grande de dúvidas, né? Então é importante o lojista, antes de tomar a decisão pela abertura ou não,
ou dúvidas em relação à sua atividade, entre em contato com o Cindy Lojas, né? Pode ser que a sua dúvida também seja de outros tantos, né? A gente consiga esclarecer. E também pode ser que essa dúvida em relação à interpretação, ela também seja nossa e nós possamos submeter à prefeitura, né? Para que na próxima edição do decreto a Exatamente. redação venha um pouco mais palatável, assim, e fácil, né? Que não precise tornar o pessoal de marketing especialista em direito, né? Então, esse é o Mas conceito. é um prazer nosso entender mais de todos os textos e ajudar da melhor forma possível. Não é problema algum. É sempre bom conhecimento, é sempre bom compartilhar esses momentos com vocês aqui nas nossas transmissões ao vivo, porque a gente aprende demais. Mas eu queria ressaltar que, para quem entrou um pouco mais tarde na live, logo no começo a gente tratou sobre a questão da teleentrega e do e-commerce, de acordo com esse último decreto do dia 23 de julho, né, doutor? 23 de julho? 23 de junho. De junho, desculpa. Junho, Nós estamos isso. em julho. A quarentena está me fazendo perder um pouco o controle dos meses. Mas é junho, 23 de junho. Desde então, o que diz o texto? No começo dessa live a gente tratou sobre isso. Esse vídeo vai ficar publicado no nosso Instagram, também vai estar no nosso canal do YouTube e todas as lives, essa inclusive, estão reunidas no nosso portal Inspira Ação, que é cindylojaspoa.com.br/inspira-ação, inspira a cal, sem cedilha e sem tio, e assim como vários outros conteúdos para ajudar no desenvolvimento dos negócios ou os decretos e esclarecimentos que forem necessários. O Cindy Lojas Porto Alegre está sempre à disposição de todos os lojistas, associados, e, enfim, no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Lembrando que, para quem for possível, que estiver nos assistindo, fique em casa. Nós estamos batalhando pela retomada das atividades tão logo seja possível, mas isso com muita segurança e cuidado com a vida das pessoas, mantendo a saúde das pessoas e mantendo a saúde dos negócios, com certeza. É isso, né, doutor Pablo? Mais alguma consideração final para os nossos seguidores? Perfeito, eu vi que aumentou bastante o número de pessoas que está agora aqui. Só um resumo bem rápido em relação ao e-commerce, que é a dúvida principal. Então, o decreto estadual, ele permite, né, a venda através de e-commerce. O decreto o municipal não permite, o estadual permite. A interpretação da prefeitura municipal é que quando há proibição de abertura, não é só do estabelecimento, é da atividade, ou seja, não está permitido o e-commerce no município de Porto Alegre, enquanto não alterado o decreto municipal para adequá-lo às regras do estadual. Isso porque o STF entendeu que a norma restritiva, ela prevalece mesmo no caso de uma hierarquia superior da que não restringe tanto, tá bem? Acho que esse é o resumo, e eu agradeço a oportunidade, fico sempre à disposição, e estamos, assim como estamos 24 horas por dia à disposição dos lojistas, né, que demandam assessoria jurídica. Bem, obrigado. Muito obrigada, doutor Pablo. Muito obrigada para todo mundo que nos assistiu. Aguardamos vocês nas próximas lives. Na semana que vem tem programação especial, na outra também já tem coisas programadas por aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e acessem o portal Inspiração, cindylojaspoa.com.br/inspiraacal. Ação sem tio e sem cedilha. Muito obrigada, doutor Pablo, mais uma vez. Agradeço. Muito bom conversar. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.